Olá, tudo bem com você? Que a paz, a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você, aonde você estiver assistindo esse vídeo. Sinta a presença de Deus aí junto com você. Amém? Está preparado para ouvir o assim diz o Senhor, não Philip Oller? Então, pega sua Bíblia, abra no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Detalhe, vamos fazer uma meditação baseado no livro de Salmos, tá bom? Então vai ser 180 meditação consecutiva dentro do livro de Salmos, estudando um pouquinho as reflexões de Davi. Também uma pequena observação, essa meditação que eu estou fazendo está baseado no livro, tá bom? Os Tesouros de Davi. Quem escreveu ele foi Spurgeon, né? Charles Spurgeon. E aí você deve estar se perguntando, quem foi Spurgeon? Spurgeon, ele foi o príncipe dos pregadores, né? Ele se tornou-se o pastor da famosa capela Nem Park Street, que mais tarde se tornaria o Tabernáculo Metropolitano em Londres, em 20 anos, onde pregou para milhares e milhares de pessoas. Também a teologia dele, né? Foi um autor extremamente prolífico. Seus sermões eram taquigrafados semanalmente, gerando dezenas de volumes que ainda hoje são traduzidos, amplamente lidos. Não sei se você já escutou uma mensagem de Spurgeon aí no canal Spurgeon no YouTube. Tem muitos e diversos sermões que irá preencher o seu coração e você vai sentir a voz de Deus dentro dessas mensagens de Spurgeon. E qual que era o impacto das mensagens dele, né? Olha, ele fundou uma escola de pastores chamado Spurgeon's College, né? E um orfanato que, além de escrever o devocionário Clássicos Mananciais do Deserto. Então, assim, é um homem extraordinário. Ele nasceu em 1834 e faleceu em 1892. Foi influente pastor batista reformado inglês, amplamente conhecido como o príncipe dos pregadores, como mencionei, tá bom? E ele escreveu esse devocional Tesouro de Davi. E aí você deve estar perguntando assim, mas quem foi Davi? Davi, ele foi um grande rei, né? Um grande comandante de Israel. E a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Então olha só, 180 meditações de um grande homem que escreveu sobre também um grande homem que foi o coração segundo de Deus, o rei Davi. Então vamos navegar dentro desse devocional. Eu já li e agora eu vou fazer junto com você, lendo com você cada dia, 180 dias consecutivos, sem nenhuma interrupção, focado em finalizar essa mensagem de devocional Os Tesouros de Davi, escrito por Charles Spurgeon, o pregador dos pregadores. Então Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém dos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor. Anota isso, tem prazer na lei do Senhor. Eu já faço a pergunta, você tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor? E na sua lei medita de dia e de noite, né? Aqui é um homem gracioso e descrito tanto negativamente no versículo 1, quanto positivamente no versículo 2. Ele é um homem que não segue o conselho dos ímpios. Faço uma pergunta para você. Você tem seguido o conselho do ímpio ou você tem seguido os conselhos das pessoas temente a Deus e que tem o coração rendido a Cristo Jesus? Ele aceita um conselho mais sábio e segue os mandamentos do Senhor seu Deus. Para ele, o caminho da piedade são caminho da paz e de alegria. Os seus passos são ordenados pela palavra de Deus e não pelo ardes e perversos artifícios dos homens carnais. Faço uma pergunta para você. Você tem sido ordenado, guiado pela palavra de Deus? Ou você tem sido guiado, direcionado por pensamentos humanos? Ou pensamentos próprios carnais? É um rico sinal da graça interior quando a caminhada exterior é mudada e quando a piedade é afastada de nossas ações. Observe, a seguir, ele não está no caminho dos pecadores. A companhia dele é mais seletiva do que antes. Você precisa saber selecionar o seu ciclo de amizade. Aonde você irá frequentar e aonde você não irá frequentar. Porque ele é bem seletivo. Embora ele próprio seja um pecador, ele agora é um pecador lavado pelo sangue, vivificado pelo Espírito Santo, aleluia, e renovado no coração, permanecendo pela rica graça de Deus na congregação do justo. Ele não ousa ficar com a multidão que pratica o mal. Novamente é dito,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí você deve estar se perguntando, mas Jesus, ele sentava nas rodas dos escarnecedores? Ele ficava junto com os publicanos? Sim, e é a nossa missão também. Mas o que você precisa entender você não pode ser influenciado por eles, porque se você anda com 5 idiotas, perdão da expressão, quem vai ser o 6º idiota? É você. Se você anda com 5 pessoas tolas, quem vai ser o 6º tolo? Vai ser você, porque você vai copiar o modo de agir dele, o modo de pensar, o modo de racionar, e quando você menos esperar, você está fazendo aquilo que ele faz. Tá? Igual uma pessoa, um adolescente, ele está se autodescobrindo, aí ele entra num ciclo de pessoas viciadas em drogas. Automaticamente ele pode ser influenciado por aquele ciclo ao seu redor para usar uma droga e arruinar a sua vida ao longo prazo, tá bom? Então você precisa se atentar e não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Quer sentar? Vai para evangelizar, para pregar a obra de Deus e ganhar aquela alma para Cristo Jesus, tá bom? Ele não encontra descanso nas zombarias do ateu, que os outros zombem do pecado, da eternidade, do inferno e do céu, e do Deus eterno. Esse homem aprendeu uma filosofia, olha só, está falando de Davi, tá? Ele aprendeu uma filosofia melhor do que o do infiel, e tem muito senso na presença de Deus para suportar ouvir seu nome ser blasfemado, porque ele está cheio da presença de Deus, que ele sente repúdio de ouvir pessoas blasfemando o nome de Deus. A cadeira do escarnecedor pode ser muito elevada, mas está muito perto do portão do inferno. Isso é muito forte. Ele pode estar num patamar extraordinário, ele pode estar vivendo uma luxúria, uma prosperidade. Mal ele sabe que está mais próximo do inferno. E inferno quer dizer a morte eterna, tá bom? Spurgeon, ele acreditava que a pessoa iria se queimar, mas não é isso que a Bíblia assim defende. A Bíblia defende que o inferno é uma morte eterna, que é como se não tivesse existido, né? Não vai ter a salvação. Então fujamos dela, pois assim estará vazia, e a destruição engolirá o homem que nela se assenta. Forte isso, né? Aquela pessoa que quer pagar para ver e se assentar na roda dos escarnecedores e ser influenciado pelos seus atos, pelas suas palavras, por seu linguajar, por seu modo de pensar, seu modo de agir, ele vai ser engolido à destruição eterna. Meu amigo, minha amiga, que você possa vir meditar nessa meditação, que você possa vir ter entendido o que realmente Spurgeon escreveu de Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 2, que eu vou ler novamente. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém do caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Te aguardo você amanhã na próxima meditação dentro do livro de Davi, Os Tesouros de Davi, escrito por Charles Spurgeon. Curva sua fronte, vamos falar com Deus? Meu Deus, meu Pai que está nos céus, que nós possamos meditar de dia e de noite na Tua lei, e que nós possamos nos afastar dos escarnecedores, mas não precisamos rejeitar e nem abandonar, ao contrário, nós precisamos evangelizar e ganhar eles para Cristo Jesus. Nos usa poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E Deus abençoe as suas mãos. Onde você colocar ela, vai prosperar para honrar e glorificar o nome de Deus. E se você deseja nos ajudar com um valor no Pix, sinta-se à vontade. A chave do Pix está aqui, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.